Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula e essa videoaula vai ser sobre hidrocarbonetos. É importante saber que os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio, tá? Então, algumas questões precisam ser rememoradas, como por exemplo, os hidrocarbonetos dão origem a todos os outros compostos que são conhecidos hoje na química orgânica. Então, os mais simples são os alcanos de cadeia linear. Então, aqui está uma tabelinha resumida, o número de carbono, com o prefixo aplicado a cada número de carbono, começando pelo mais simples, com o carbono é o met, e por ser um alcano terminiano, né? Então fica metano, em seguida com 2 etano, 3 propano, 4 butano, 5 pentano, 6 hexano, 7 heptano, 8 octano, 9 nonano, 10 decano, 11 undecano, 12 dodecano, 13 tridecano, 20 no caso icosano e 30 carbonos triacontano. Então, esse é um resumo simples em associando o número de carbono na cadeia principal do alcano, esse neste caso cadeia linear, ou seja, não tem ramificação, com o prefixo aplicado e o nome correspondente ao composto, tá? Que desse lado tem a fórmula química correspondente. Quando, quando nós temos grupos substituintes, ou seja, ramificações, que eles são de origem, são originados pelos alcanos, então há de se observar que a terminação ano é substituída pela terminação ila, tá? Então, metano, se ele estiver na forma de ramificação, fica metila. Etano, etila. Propano, propila. Propano, novamente, na sua forma complexa, a isopropila. Butano, na sua forma complexa, a sec-butila. O, o butano, mais uma forma complexa, tecbutila, e o pentano, pentila. Então, isso são associados ao número de carbono na forma de um substituinte terminado em ila. Pessoal, os isômeros nada mais são do que compostos que podem ter cadeias semelhantes, mas não iguais, mas a fórmula química é igual, tá? Então, nós temos alguns tipos de isomeria ou de isômero. Existe isômero de cadeia, tá? Que são cadeias carbônicas diferentes, mas com a mesma fórmula química, C4H10. Tem o metilpropano, que a gente chama de isobutano. E nós temos o butano. Então, são dois isômeros. Isômeros de grupos funcionais diferentes, por exemplo, C2H6O. Tem um oxigênio, tem o etanol, que tem essa fórmula química, e também tem o dimetil éter. Então, são isômeros de grupos funcionais. E de localização diferente dos grupos funcionais. Neste caso, não muda o grupo funcional, mas a posição dele sim. Por exemplo, a isopropilamina. Ó, ele está aqui no carbono 2, o grupo amina. Já no do lado, ele está no carbono 1. Então, são compostos diferentes, só que muda-se apenas a posição que se encontra o grupo funcional amina, neste caso específico. Então, são os três tipos de isômeros que eu estou mostrando aqui. Existem só esses? Não, tem mais. Tem mais, mas os mais comuns são esses. São algumas propriedades físicas dos alcanos. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Fusão e ebulição. Então, observe que à medida que vai aumentando o número de carbono na cadeia, vai aumentando esses pontos, tanto de fusão quanto de ebulição. Aqui só tem a 14, mas se botar mais vai continuar a mesma tendência, tá? Então é algo dependente do tamanho da cadeia. Uma das questões que mais a gente se depara é com a nomeação desses compostos. Tá? Por exemplo, os cicloalcanos, que são estruturas fechadas, nós já vimos no vídeo anterior, que existe cadeia aberta e cadeia fechada. Então, como é que eu nomeio eles? Então, a regra para esse tipo de cicloalcano ou alcano é o seguinte: encontre a cadeia principal, para isso conte o número de átomos de carbono na estrutura cíclica e o número de átomos de carbono
na maior cadeia substituinte. Isso que nós temos como ramificação. Tem duas situações aqui, ó. Aqui tem 5 e aqui tem 1 como substituinte. Se o número de átomos do carbono da estrutura cíclica for igual ou maior do que o número de átomos na substituinte, o composto será nomeado como um cicloalcano ou alquil substituído. É porque é o seguinte, olha, eu tenho uma cadeia fechada aqui, ó, com 3 carbonos, e eu tenho uma outra, que é linear, com 4 carbonos. Então isso aqui não é um cicloalcano, ele vai ser dado o nome pela cadeia maior. Esse aqui sim, ó, a estrutura cíclica tem mais carbono do que a ramificação. Tem 5 para 1, então ele é um cicloalcano. Então, continuando, se o número de átomos de carbono no substituinte maior ultrapassar o número de átomos da cadeia cíclica, o composto será nomeado como um alcano cicloalquilo, ou seja, a cadeia principal, e a priori poderia ser, ou a cíclica, passa a ser uma ramificação e não cadeia principal, tá? São as duas situações que se apresentam aqui. Seguindo regra 2, ainda para cicloalcanos. Escolha um ponto de ligação como carbono 1 e numere o substituinte na estrutura C de modo que o segundo substituinte tenha o menor número possível. Então, este caso aqui específico, ó, tem duas ramificações. Esse é um cicloalcano, tá? Tem 6 carbonos na cadeia cíclica e duas ramificações. Então, eu poderia ter começado aqui sim, mas a gente prioriza o sentido horário, tá? Então, ó, não ia mudar nada, inclusive. Se eu tivesse começado no sentido anti-horário, começando daqui, tá? Se eu começar nesse sentido contrário, vai dar diferente, claro, né? Então tem que dar o menor número possível. Então, carbono 1, 2 e 3 é a forma que tem o menor número 1 e o 2, ó. Aliás, 1 e o 3, 3 de metil ciclohexano. Aqui eu tenho outra possibilidade, sentido anti-horário, só começando no mesmo ponto. Então aqui daria 1, 5. 1 e 5 é maior do que 1 e 3. Então essa é a numeração correta. Então, se houver ambiguidade, numere de maneira que a terceira ou a quarta substituinte tenha o menor número possível até que seja encontrado um ponto diferenciador. Lembrando, não tem uma regra rígida. A questão é, tem que conferir os menores números possíveis aos carbonos que possuem essas ramificações aqui, tá? Outra situação aqui, ó, também que se aplica. Agora tem 3 ramificações. E no caso de dispor aqui o nome delas, coloque em ordem alfabética, né? E vem primeiro do que M, na ordem alfabética, né? O DI não é utilizado como forma de diferenciação na ordem alfabética, tá? Outro caso, quando estiverem presentes dois ou mais grupos alquílicos diferentes que poderia potencialmente receber os mesmos números, numere-os dando prioridade à ordem alfabética. Tá? Quando houver, ó, tanto faz começar daqui como do CH3 em termos de número, como do CH2 CH3, mas o etil vem primeiro do que M, né? De metil. Então é dada a numeração a partir daqui, ó. 1, 2. Então fica 1 etil, 2 metil, ciclopentano. A outra opção era 1, 2, né? 2 etil, 1 metil ciclopentano. Essa é a forma incorreta, tá? Porque tem que dar a prioridade à ordem alfabética quando só tem dois, e isso é possível. E eles são diferentes. Se halogênios estiverem presentes, trate-o exatamente como um grupo alquilo, ou seja, ele tem a prioridade. Então comece a partir dele. Então você passa a numerar dele e não o contrário, da ramificação. Então o correto é 1 bromo, 2 metil, ciclobutano, nessa estrutura que nós temos aqui, nas duas possibilidades de enumeração, tá? Aí aqui tem mais alguns exemplos, inclusive envolvendo isômeros, cis, né, cis-trans. Então, olha, cis está do mesmo lado, essa é a projeção, é a estrutura rígida, então dá para fazer projeção. Então, quando eles estão do mesmo lado, é a configuração cis, tá? Então, fiz cis 1, 2, 1, 2, 3, né? É a numeração, 1, 2, dimetilciclopropano. Quando estão de lados opostos, é trans, né? Então, trans 1, 2, dimetilciclopropano. A gente utiliza muito e ouve falar muito com gordura trans, né? Gordura trans e tudo mais. É a configuração na projeção espacial da molécula. Se você quiser, pode testar seus conhecimentos nessas duas moléculas aqui de baixo. Em relação aos alcenos, tá? Quando eu tenho um alceno, quais são as regras que eu aplico? Claro, o que é feito para os alcanos,
e por aro é aplicado para os alcenos. A única coisa que muda é acrescentar o sufixo "eno". Então, determina uma cadeia de carbono que contém a ligação dupla, nomeia o composto de acordo com a regra já mencionada e utiliza o sufixo "eno". Então, aqui está, essa aqui é incorreta, tem que ter o grupo funcional, né, que é a ligação dupla. Então, essa é a cadeia a mais longa que contém a ligação dupla. Neste caso, é o penteno, tá? Temos o penteno. Então, prosseguindo, ainda sobre os alcenos. Regra número 2. Numere os átomos de carbono da cadeia começando pela extremidade mais próxima da dupla ligação, ou caso a dupla ligação seja equidistante de duas extremidades e inicie pelo ponto mais próximo da primeira ramificação. Essa regra assegura que os carbonos da ligação dupla recebam os números mais baixos, tá? Então, se não tem, na extremidade mais próxima, se está equidistante, eu tenho que olhar de que lado, se tiver ramificação, de que lado está, e eu faço a enumeração. Escreva o nome completo enumerando os substitutos de acordo com a sua posição na cadeia, listando-se em ordem alfabética. Indique a posição da ligação dupla, dando o número do primeiro carbono, do alceno, e coloque esse número diretamente antes do nome principal. Se houver mais de uma ligação dupla presente, determine a posição de cada uma e use um dos sufixos, de eno, trieno e assim por diante, tá? Então, é este caso aqui, por exemplo, ó, não tem ramificação, então tem 6, né? X, hífen 2, porque no carbono 2 tem uma ligação dupla, terminação eno, que é um alceno. Aqui tem ramificação, então vamos começar pela ramificação. 2-metil, tá? X, hífen 3, porque no carbono 3 aqui, ó, tem uma ligação dupla, terminação eno. Então, é assim que se faz a nomenclatura. E aqui tem mais alguns exemplos, né? Já está enumerado, então, extremidade mais próxima da cadeia da ligação dupla. Então, fica 2 e 5. Carbono 2 tem uma ligação, tem uma ramificação e o 5 também. 2, 5, dimetil, hept 3, hífen 3, N. O outro tem uma cadeia maior, né? E tem duas ramificações. Aliás, duas ligações duplas, então fica 3 propil, 1, 4. Na 1 e na 4 tem uma ligação dupla, X de N, tá? E por último aqui, o penúltimo, tem a estrutura 2-etil, 1-penteno. Então aqui está. No carbono 2 tem uma ligação CH2-CH3, é o etil. E no carbono 1 tem uma ligação dupla, então, terminação N. Por fim, essa tem duas estruturas, e aí tem algo a ser observado. Aqui está desta forma, correto? E aqui embaixo está diferente. Então, alguns livros, a depender de qual edição, ela vai vir assim ou desta forma, tá? Hoje a mais nova é essa daqui de baixo, tá? Mas você vai encontrar referências bibliográficas com as duas, ou só com uma delas, e mais terá destacado quando tiver as duas. Por que que estão assim, tá? Então, 2-metil-buta, 1,3-dieno. Tá? 2, no carbono 2 tem um grupo metil, carbono 1 e no carbono 3 tem uma ligação dupla. Então, fica 2-metil-buta, 1,3-dieno. Tá? Os cicloalcenos, eles também têm uma regra própria para se fazer esse tipo de nomenclatura também. Então, regra de nomenclatura IUPAC para ciclohexeno. E o IUPAC é a entidade que regulamenta e faz essas regras, tá? Como não existe a extremidade da cadeia por onde começar, a numeração pode ser feita de maneira que a ligação dupla receba os números 1 e 2, tá? Carbono 1 e 2. E que os primeiros substitutos recebam os números mais baixos possíveis. Não é necessário indicar a posição da ligação dupla quando só tem uma, né? Porque ela estará sempre entre o carbono 1 e 2, tá? Então aqui, por exemplo, ó, 1 e 2. Aqui, inclusive, tem uma ligação, tem uma ramificação. Então, necessariamente tem que começar aqui e não do outro lado. Que tem que dar o menor número para a ramificação também. Então, fica o metilciclohexeno. Essa outra situação, tenho duas, ó. Duas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ciclo hexa, hífen 1, 4, dieno, tá? E por último aqui, ó, duas ramificações novamente,
mas aqui tem uma ligação dupla. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. Então fica 1, 1, 5 no carbono 1 e no carbono 5 tem uma ligação de metil, então fica dimetil ciclopenteno, tá? E aqui embaixo tem algumas moléculas para você treinar, caso deseje. Os hidrocarbonetos aromáticos são uma parte importante da química orgânica, tá? O benzeno é o composto aromático mais conhecido que tem, tá? Então, são hidrocarbonetos que possuem um ou mais anéis benzênicos, também chamado de anéis aromáticos, tá? Ele está associado aos aromas, sim. Por isso que está dado essa estrutura. Então, se eu for fazer a nomenclatura dele, considerando a posição das ligações, é o cicla X 135 triênio. Se eu enumerar aqui, vai dar exatamente essa numeração que aqui está posta. Ou mais conhecido, a gente coloca como benzeno. Mas existem outros compostos da junção de vários anéis, tá? Benzênicos. É o caso quando tem dois anéis condensados, é o naftaleno. Esses que não são condensados é o bifenil. Quando tem três condensados, linear é o antraceno. O fenatreno é não linear, né? Ele já tem essa simetria. E assim por diante. Compostos é um número muito grande de compostos benzênicos, ou melhor, aromáticos, que é pela condensação ou não dos anéis benzênicos, dando a origem a outras estruturas. E por fim aqui, nós temos algumas aplicações. Os alcanos estão presentes nos fluidos em geral. O gás de cozinha, os fluidos de isqueiro, então são compostos dos dos alcanos. Os alcenos, no plástico principalmente, eles são muito utilizados como rota sintética, da mesma forma que os alcinos. E os aromáticos, tá? Eles estão presentes principalmente no petróleo ou qualquer origem, tá? Que tenha aromas. Geralmente está associada a compostos aromáticos, como o nome já diz, tá? Então é isso. A nossa aula fica por aqui. Eu sugiro a leitura dessas referências básicas, até porque a aula não substitui, esse vídeo aqui não substitui a sua leitura. Tudo bem?